Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai mergulhar fundo na anatomia de um texto antissemita. O objetivo aqui é usar ele como um estudo de caso, sabe? Para entender peça por peça como a propaganda de ódio é montada. Certo, então, para a gente entender bem como essa desconstrução vai funcionar, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a pseudociência do ódio. Depois, a construção do caráter do inimigo. Em seguida, a conspiração que engloba tudo. E, por fim, as ferramentas de propaganda do texto. Vamos lá. Então vamos começar com o primeiro ponto: a pseudociência do ódio. É aqui que tudo começa, né? A tentativa de criar uma base que pareça científica para justificar o racismo. O texto se esforça para estabelecer um suposto fundamento físico, biológico para sua ideologia. E olha, logo de cara, o texto já mostra a que veio. Ele abre com essa citação do Adolf Hitler. Não tem como ser mais direto, né? Isso já sinaliza de onde vem a inspiração e coloca toda a análise, digamos assim, sobre uma lente bem específica. Bom, e aqui a gente chega no ponto central, na alegação que sustenta todo o resto do argumento. A ideia é tentar redefinir a identidade judaica, não como uma religião, mas, segundo o texto, como uma raça distinta, uma raça que seria biologicamente identificável. Para sustentar essa ideia de raça, o texto gasta um bom tempo descrevendo supostos marcadores físicos. E por onde ele começa? Pelo nariz, claro. É um dos estereótipos antissemitas mais clássicos que existem. A ideia é criar uma distinção visual, por mais falsa que seja. E não para por aí, claro. A tentativa de criar uma caricatura racial continua, agora focando no rosto e nas orelhas. As descrições são sempre depreciativas, animalescas. O objetivo é claro, construir uma imagem física que seja grotesca. A mesma lógica se aplica aqui, na boca e nos olhos. Olha só os termos usados: boca de sapo, olhos de lagarto. É um exemplo bem claro de como a linguagem é usada para desumanizar. Essa é uma tática de propaganda super comum, comparar o outro a animais para desvalorizar a pessoa. Para fechar esse perfil físico, o texto ainda joga alegações sobre tom de pele, altura, textura do cabelo. A ideia é criar uma imagem racial completa, sabe? Mas totalmente fabricada. E ainda adiciona que essas características ficariam mais fortes com a idade. Ok, então essa foi a parte da aparência. Agora vamos para o segundo capítulo dessa construção, o caráter do inimigo. Aqui, o texto usa aqueles estereótipos físicos como base para construir um perfil psicológico e moral. E a estratégia aqui é criar um contraste bem forte, um mundo preto no branco. De um lado, o gentil, retratado como uma vítima, ingênua, passiva. Do outro, o judeu, pintado como um predador, sabe? Inteligente, mas malévolo e calculista. Essa oposição é a chave da narrativa. O texto faz questão de introduzir esse termo, gwyn. Por quê? Para criar a ideia de que o outro lado desumaniza primeiro. É uma forma de inverter o jogo e justificar o próprio discurso de ódio como se fosse uma autodefesa. E aí vem a lista, uma série de traços negativos que são atribuídos a todo um povo. É a criação de um personagem único, monolítico. Não existe indivíduo, não existe nuance. Todo mundo é colocado no mesmo saco, pintado com o mesmo pincel. Certo, então a gente já tem o estereótipo físico e o perfil psicológico. E agora? Bom, agora é hora de juntar tudo isso e criar uma grande teoria da conspiração. É aqui que os estereótipos viram um motor de uma ameaça global. O texto não para em simplesmente descrever um inimigo. Ele vai além e apresenta um suposto plano de dominação mundial, com etapas e tudo. A ideia é atribuir essa agenda a todo o povo judeu, de forma coletiva. Isso transforma o estereótipo numa ameaça real, existencial. E para dar uma cara de verdade para essa conspiração, o texto cita diretamente os protocolos dos sábios de Sião. É importante saber que esse é um documento falso, uma fraude histórica famosa, criada justamente para espalhar o antissemitismo. Mas aqui ele é usado como se fosse uma prova. Outra prova que o texto apresenta é essa lista de profissões. A lógica é: olha como eles dominam as áreas mais importantes: finanças, informação, poder. A ideia é sugerir que existe uma infiltração coordenada nos pilares da sociedade. E para essa teoria da conspiração fechar, um passo é fundamental: negar o Holocausto. O texto trata esse evento histórico não como uma tragédia, mas como uma farsa, uma fabricação.
E uma fabricação com vários objetivos, segundo eles: conseguir simpatia, dinheiro, poder político. Essa obsessão em patologizar volta com força aqui. O texto chega a listar mais de 30 doenças genéticas, apresentando de forma totalmente incorreta, como se fossem exclusivamente judaicas. Isso reforça aquela ideia inicial, lá do começo, de um povo biologicamente diferente ou defeituoso. Bom, a gente viu as peças do quebra-cabeça. Agora, para fechar, vamos juntar tudo e resumir quais são as principais ferramentas de propaganda que esse texto usa para construir sua ideologia. No fim das contas, tudo se resume a estes 3 pilares. O mais importante é entender que eles não funcionam sozinhos. A pseudociência justifica o assassinato de caráter, que por sua vez alimenta a grande conspiração. Uma coisa reforça a outra. Juntas, elas criam uma visão de mundo que parece fazer sentido, que parece coesa, mas que é completamente falsa. E esse é um padrão clássico de propaganda. Analisar um texto como esse, por mais difícil que seja, nos deixa com uma pergunta muito importante para o nosso dia a dia. Como é que essas mesmas estratégias, a pseudociência, a difamação, a teoria da conspiração, como elas aparecem hoje para atacar outros grupos? Fica a reflexão. Porque entender a anatomia do ódio é o primeiro passo para a gente conseguir identificar e, claro, combater esse tipo de discurso.